Olá, paz do Senhor. Aqui é o pastor Roque Ribeiro e você está em mais um vídeo da série Minuto EBD. Nesta oportunidade, nós queremos falar sobre Israel. É a lição de número 2 na nossa escola bíblica dominical, que tem como título As Promessas de Deus para Israel. Antes de falarmos necessária e diretamente sobre essa lição, é importante recordarmos pela lição da semana passada que as promessas de Deus, elas são soberanas, ou seja, Deus sempre cumpre todas as promessas que faz em sua soberania. E sendo assim, não será e nunca foi diferente com Israel. Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas. É importante salientar também que as promessas de Deus feitas a Israel, elas passam por Abraão e passam pela pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo Jesus o ápice das promessas, sendo Jesus o cumprimento de muitas promessas e o fator motivador de Deus para promessas futuras. É importante também salientarmos que todas as promessas de Deus, elas possuem um propósito. Tudo aquilo que Deus promete, tudo aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Todavia, tudo isto possui um propósito. E as promessas de Deus feitas a Israel possuem um sublime propósito de salvar a humanidade. Sim, todas as promessas de Deus feitas a Israel possuem este propósito, a salvação da humanidade. E eu já quero destacar aqui logo no início dessa fala, João capítulo 4, versículo 22, no qual Jesus conversava com a mulher samaritana e em dado momento da conversa Jesus disse: vocês adoram o que vocês não sabem, nós adoramos o que nós sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus ali naquela conversa já estava dizendo que as promessas de Deus feitas a Israel tinham como propósito principal a salvação do mundo, e esta salvação viria através dos judeus. Pois bem, esta nossa lição, a lição número 2, praticamente os seus tópicos tratam diretamente das promessas de Deus feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó, a própria promessa messiânica e as demais promessas que envolvem a nação de Israel. Então, logo na leitura bíblica em classe, nós aqui encontramos algumas promessas importantes feitas a Abraão. E estas promessas feitas a Abraão têm tudo a ver com a formação de Israel e também com as promessas feitas a Israel. Se não, vejamos, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus ali estava estabelecendo uma aliança, um pacto com Abraão. E para que as promessas futuras pudessem se cumprir, Abraão teria que ser fiel, leal e obediente a esta aliança. Abraão então sai da sua terra e aguarda as promessas de Deus. E no versículo seguinte, Deus então começa a fazer algumas preciosas promessas que, repito, tudo tem a ver com a nação de Israel. E far-te-ei uma grande nação. Deus estava dizendo que através de Abraão iria levantar um grande povo, uma grande nação. A nação de Israel, todos nós sabemos, ela veio da descendência de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou 12 filhos, dos quais vieram as 12 tribos. Essas 12 tribos, esta grande família, este grande clã de Jacó, foi para o Egito através de José. No Egito cresceram como povo. Depois de 400 e poucos anos, Deus levanta Moisés. Moisés liberta o povo do Egito, caminha pelo deserto. Na entrada da terra prometida, Moisés morre. Josué assume a liderança do povo e adentra a terra prometida, e ali se estabelece a nação de Israel. Deus então cumprindo a sua promessa, a promessa feita aqui neste versículo 2, promessa feita a Abraão: eu farei de você uma grande nação. Próxima promessa ainda neste versículo: e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
Ou seja, a nação que viria de Abraão viria debaixo da bênção, viria debaixo da exaltação de Deus na vida de um homem outrora idólatra, mas agora ouvindo a voz de Deus e obedecendo a voz de Deus e se submetendo ao pacto, à aliança e às promessas de Deus, agora sim ele vai vendo o cumprimento destas promessas. Versículo 3, Gênesis capítulo 12. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esta é uma promessa dupla. Deus está dizendo: Abraão, todos que te abençoarem também serão abençoados. Todos que te amaldiçoarem também serão amaldiçoados. É por esta razão que nós, o povo brasileiro, amamos e abençoamos a nação de Israel, por causa desta palavra. Quanto mais nós abençoamos a nação de Israel, mais a bênção de Deus também está sobre nós. Todavia, aqueles que amaldiçoam, aqueles que perseguem, aqueles que vilipendiam a nação de Israel, também recebem de Deus a maldição para as suas vidas e para as suas nações. É isso que está escrito neste versículo. É uma promessa, mas é uma promessa de bênção para quem abençoa e uma promessa de maldição para quem amaldiçoa. E quem está no centro desta promessa, o alvo desta promessa, o objeto principal desta promessa é a nação de Israel. Uma nação que já é abençoada por Deus e agora precisa ser abençoada por nós para que nós também recebamos a bênção de Deus. E a continuação do versículo diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Neste versículo, Deus está mais uma vez fazendo uma promessa, colocando a nação de Israel como pivô, como a força motivadora da promessa. E a promessa é: as famílias, ou todas as famílias da terra serão abençoadas, mas serão abençoadas em ti, ou seja, em Abraão, ou seja, em Israel. Através de Israel, todas as famílias da terra serão abençoadas. É isso que está escrito neste versículo. E o interessante é que em Gálatas capítulo 3, versículos 8 e 16, o apóstolo Paulo fala justamente sobre isso. É que através de Israel, todos nós fomos e somos abençoados. Porque Israel gerou o Messias. E do Messias veio a salvação. João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E o Filho unigênito de Deus é aquele profetizado por Isaías, quando ele disse: porque um filho se nos deu, e um principado, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Israel gerou o Messias, e o Messias abençoou a humanidade. E a maior bênção que a humanidade pode usufruir do Messias, Cristo Jesus, é justamente a bênção da salvação. As famílias da terra são abençoadas em Cristo através de Israel. E João 4, 22, como eu já citei, fala justamente que a salvação vem dos judeus. Em Romanos, do capítulo 9 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo diz que Israel, que é a nação escolhida, Israel ele peca, Israel ele tropeça na pedra que é Cristo, e então com o tropeço de Israel, com o abatimento de Israel, Deus então faz surgir a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus surge para cumprir a missão dada por Israel. Porque em Isaías capítulo 43, versículo 12, Deus disse que Israel seria uma nação sacerdotal, uma nação anunciadora, uma nação que seria testemunha da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia e da sua salvação. Israel peca, tropeça e deixa de cumprir esta atribuição de uma forma geral. Todavia, Deus levanta a igreja para cumprir essa missão. E é importante salientar e lembrar que nos primórdios da igreja, a maioria dos membros eram compostos de judeus. A maioria da igreja era composta de judeus. Então, na verdade, Israel, após o tropeço, ficou guardado debaixo da presciência de Deus,
Deus então, a partir de Israel, levanta a igreja para cumprir a missão de testemunhar. Como disse Jesus, e vocês serão as minhas testemunhas, porque descerá do alto o Espírito Santo, que vai revestir vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então a igreja está assumindo a atribuição que pertencia a Israel, na antiga aliança. Ainda em Êxodo capítulo 19, versículo 5, Deus diz que Israel seria a sua propriedade particular. Israel seria a menina dos olhos de Deus. E em toda a extensão da história da humanidade, nós vemos que a partir de Abraão, Israel sempre foi abençoado. Israel sempre foi guardado, muito embora às vezes rebelde, muito embora às vezes desobediente, muito embora tropeçando na pedra principal, que é Cristo Jesus, que para nós é a pedra principal, mas para eles passou a ser uma pedra de tropeço. Embora até desobedecendo e tropeçando na pedra que é Cristo, Israel sempre esteve debaixo das promessas de Deus. E debaixo destas promessas eles conseguiram livramento. Debaixo destas promessas eles conseguiram prosperar. Israel é a nação mais próspera da face da terra. Israel é a nação mais bem guardada e mais bem protegida de todo o globo terrestre. Por quê? Porque Israel está debaixo da promessa de Deus. E estando debaixo desta promessa, existe livramento nesta promessa. Existe proteção nesta promessa. Existe prosperidade nesta promessa. Israel foi muito perseguido ao longo dos anos, desde a época dos egípcios. Mas Israel, ele ressurgiu da opressão egípcia. Depois, mais tarde, Israel foi oprimido por amalequitas e filisteus, mas Israel permaneceu de pé, mesmo em meio aos embates com os amalequitas e com os filisteus. Mais tarde, Israel foi oprimido pelos assírios, pelos babilônicos, mas Israel permaneceu de pé, porque Deus guardava a Israel. E não ficou só nisso. Depois veio o tempo do helenismo, onde a nação grega se levanta, mas Israel continua sendo guardado e protegido por Deus. Depois vieram os generais de Alexandre, os Ptolomeus, os Seleucidas. Israel continuou sendo guardado e protegido por Deus. Depois vieram os romanos. Israel continuou sendo guardado e protegido debaixo das promessas de Deus. Ao longo da história, vieram então os alemães, através de Hitler, que perseguiu, massacrou e até matou muitos judeus. Mas Israel se levantou e está de pé até os dias de hoje. Nos dias atuais, Israel está sofrendo inúmeros ataques das nações inimigas. E o Irã é o principal inimigo de Israel nos dias de hoje. O Irã, ele até então, ele patrocinava e promovia grupos terroristas para massacrarem Israel. Mas agora, pelas últimas notícias, a própria nação do Irã está perseguindo, está bombardeando, está matando civis inocentes em Israel. E alguns até já disseram que Israel vai sucumbir. Alguns até já disseram que em poucos dias ou em poucos meses Israel será riscado, exterminado da face da terra. Eles, porém, esquecem que Israel é a nação mais protegida da face da terra, pois Israel está debaixo da promessa de Deus. Em Joel, capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 27, nós vemos as promessas de livramento, proteção e prosperidade da parte de Deus para Israel nos últimos dias, inclusive. E isso inclui os dias que estamos vivendo, pois estamos vivendo nos últimos dias na face da terra. Mas a partir do versículo 28, no capítulo 12 de Joel, Israel também recebe a promessa da efusão espiritual, de um avivamento espiritual. Existem alguns teóricos do cessacionismo que dizem que essa promessa é exclusiva para Israel. Mas, na verdade, quando pegamos o texto bíblico e analisamos à luz de todo o contexto das Escrituras, nós entendemos que Deus começou em Israel, mas estendeu essa promessa para toda a igreja. Isto foi difícil para os apóstolos entenderem, isto foi difícil para Pedro entender, mas enfim, Deus revelou os seus mistérios e até os dias de hoje a igreja recebe esta promessa, a mesma promessa feita a Israel, que eles seriam cheios do Espírito. Deus então renova estas promessas para a igreja, mesmo porque lá em Joel 2:28 está escrito: e acontecerá que nos últimos dias, diz
diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos, vossos jovens profetizarão, vossas crianças. E há de ser que nos últimos dias, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre vossa carne, ou sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas, vossas crianças, vossos jovens, vossos velhos, vossos servos e servas terão sonhos, profetizarão, farão proezas, farão maravilhas por conta do derramamento do Espírito Santo. E Deus ainda falou, e a todos quantos estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Isso quer dizer que todos estão debaixo dessa promessa a partir do momento que se submetem à graça de Deus. A graça de Deus, a salvação de Deus veio através de Israel, mas alcançou a todos nós. E é por isso que o texto, é por isso que a promessa feita a Abraão diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Romanos, capítulo 9, versículo 4, que é um dos versículos da nossa leitura bíblica em classe, diz que as promessas pertencem a Israel. O apóstolo Paulo diz assim, os israelitas, dos quais é a adoção de filhos, é a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Tudo isso pertence a Israel. Tudo isso herdamos de Israel. Existe uma promessa sobre a nação de Israel. E agora, no fim dos tempos, Deus vai continuar cumprindo estas promessas. Eu anotei aqui, lá em Lucas, capítulo 21, versículo 32, Jesus uma certa vez disse assim, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Numa primeira e rápida leitura, pensamos que Jesus está falando sobre um espaço de tempo. Esta geração não vai passar sem que tudo isso aconteça. Todavia, quando analisamos o versículo com mais detalhes, nós entendemos que Jesus estava falando não apenas de uma geração no sentido de tempo, mas de uma geração no sentido de etnia. Ou seja, Israel não vai sucumbir enquanto Deus não cumprir todas as suas promessas. Passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Anos já se passaram, milênios já se passaram e Israel continua de pé, guardados na presciência de Deus. E em breve, Israel receberá o grande livramento do Messias, que veio na primeira vez, eles não acreditaram, mas ele promete voltar. E em sua segunda vinda, em sua segunda volta, ele livrará a Israel de todos os seus inimigos e estabelecerá o milênio e logo após o perfeito estado eterno, porque Deus é fiel, Deus é soberano para cumprir todas as suas promessas. As promessas de Deus para Israel são promessas soberanas. E se são soberanas, ele vai cumprir, custe o que custar. É mais ou menos isso que será ministrado na lição do próximo domingo. Mas as promessas de Deus para Israel e o cumprimento destas promessas servem para nós como lição pessoal. Se Deus cumpriu e tem cumprido as suas promessas para Israel, ele também é poderoso para cumprir as suas promessas em nossas vidas. Deus te abençoe, espero que estas poucas palavras sirvam para você como subsídio, tanto para lecionar quanto para ser lecionado na próxima lição do próximo domingo, lição 2, as promessas de Deus para Israel. Deus abençoe, você acabou de assistir mais um vídeo da série Minuto EBD. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar este vídeo para outras pessoas e comente se você gostou, se não gostou, se pode melhorar, qual é a sua opinião sobre o assunto. Isso é muito importante, a sua interação é muito importante para nós continuarmos produzindo vídeos de relevância para você. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e você acabou de assistir mais um vídeo da série Minuto EBD. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.